Quando você estiver unido, o mundo vai dizer, uau, Deus está unido. Porque é unidade. Unidade não é unanimidade. Eu posso ter unidade contigo e nem concordar com tudo que você pensa aqui. Amém? Então, não é unanimidade, é unidade. Unidade é diferente de unanimidade. Amém? Ou vocês estão em dúvida? Unanimidade é quando você consegue 100% de aprovação em todos os projetos, o que é inviável na igreja. Não vai haver essa unidade na igreja, pode deixar de lado. Quando nós estamos na intercessão, nós temos que entender que a gente vai tomar o lugar da outra pessoa na intercessão. Você vai se identificar com Jesus, a sua compaixão. A Bíblia fala claramente que quando Deus atuava, quando Jesus atuava, ele sentia íntima compaixão pelas pessoas e seus problemas. E por isso ele se movia nisso. Nós temos que ter essa identificação com Jesus. Quando Deus nos dá uma carga, nós temos que nos identificar com aquela carga, com aquela pessoa. E orarmos até sentirmos paz. Quanto tempo a gente vai ficar intercedendo? Até sentir paz. A paz é o limite daquilo que Deus está me dando para eu orar. Então, não é eternamente. Eu não vou levar uma carga de intercessão por um ano. Não. Ok? E muitas vezes as cargas de intercessão que Deus nos dá, elas são pontuadas. É algo que está acontecendo. Era muito interessante que ali na base que eu fiz a minha TED, era lá no Rio Grande do Sul, e muitas vezes aquilo que nós orávamos de manhã estava no jornal da noite, na televisão. As cargas que nós tínhamos, a gente via quando a TV pegava, né? Porque a gente morava no fim do mundo, um pouquinho mais à frente. Então, a gente tinha 2 bambus emendados numa antena e tinha que ficar virando para conseguir pegar um canal. E, geralmente, a gente pegava um canal de notícia para a gente ver alguma notícia do mundo exterior, que a gente estava isolado do mundo naquele lugar. E, geralmente, era o quê? A gente via o que a gente tinha intercedido. E a gente ficava assim, para lá de começo. Por quê? Porque era algo que Deus fazia. Teve um caso que aconteceu em Jogo 1, nós ficamos sabendo que daí veio, através da internet, né, a comunicação de Jogo 1, 2 funcionárias nossas, na época da cortina de ferro, o comunismo bravo, né, elas entraram na Albânia. A Albânia era o país mais fechado do mundo, né, nos anos 80. E essas abençoadas encheram o porta-mala do carro de Bíblia. Entraram na Albânia e começaram a distribuir Bíblia. Adivinha o que aconteceu com elas? Antes que elas fossem vindo da Manhangaba, elas já estavam presas. E não só presas, como eles pegaram um bando de Bíblia, era contrabando, contravenção, deram umas 10 acusações contra elas, e elas pegaram só pena de morte. Isso é bem básico. E essa pena de morte não ia demorar lá, preso, que nem nos Estados Unidos. O cara está preso no corredor da morte lá 10 anos, 15 anos. Não, era para amanhã. E aí veio uma comunicação de Jocum para a gente interceder pelas abençoadas. Porque eles estavam tentando diplomaticamente tirar as e lá, elas não estavam conseguindo. E ele já tinha mandado a comunicação para a família delas, que a família ia pagar $24 para a Albânia para pagar as balas que iam matar as filhas deles. Então, a gente entrou numa campanha de oração, porque a gente tinha 3 ou 4 dias só para Deus fazer algo sobrenatural. Não tinha mais tempo. E nós entramos, então, em intercessão por essas abençoadas. Gente, foi assim, um grupo parava, outro grupo começava. Intercessão dirigida. Isso chama intercessão dirigida. A gente não buscou as cargas. A gente não fazia os princípios para buscar as cargas. A gente já entrava direto na intercessão por elas.
porque era algo muito específico, é que nem a oração de Esther. Lembra lá? Tinha um dito de morte contra todos os judeus, e Esther disse, jejua aí, que eu vou entrar na presença do rei, para que amanhã vocês não morram. Era urgente. Então, essa intercessão urgente. E nós entramos, então, nessa intercessão urgente, começamos a orar. E na sexta-feira, à noite, chegou um homem, abriu a cela e disse assim, me sigam. E elas saíram seguindo esse homem, crente, que elas iam para o paredão, ser fuziladas. Mas o homem foi abrindo as portas, até que saiu do lado de fora. E abriu a porta de um carro preto e disse assim, entre no carro. Elas entraram no carro, e esse homem dirigiu por 3 fronteiras, levou elas da Albânia até a Suíça. E parou em frente à base de Jocum e disse assim, podem descer, vocês estão em segurança. E quando elas viraram para trás para agradecer, não tinha carro nem. Ela estava na frente da base de Jocum, em Lausanne, na Suíça. Quem foi que tirou elas de lá? O anjo de Deus. De forma sobrenatural. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. É natural, repita comigo, é natural. É natural. Os anjos de Deus trabalharem por nós.